Olá, Que tal? eu sou Cecília Eu sou Tony. e hoje vamos falar sobre a Catedral e a Giralda de Sevilha. Bem-vindos ao canal do Espanha Total no YouTube, onde compartilhamos dicas de viagens pela Espanha. E dando continuidade à nossa série de lugares imperdíveis e que você não deve deixar de incluir na sua próxima viagem à Espanha, hoje vamos falar sobre a Catedral e a Giralda de Sevilha. A Giralda em espanhol, que por sinal é o cartão postal de Sevilha, é a torre cineira da catedral e forma parte do mesmo conjunto monumental. A Catedral de Sevilha fica bem no centro da cidade, junto ao Arquivo de Índias e muito próxima do Alcázar. E em 1987, a Unesco declarou esses três monumentos, a Catedral, o Arquivo de Índias e o Alcázar, Patrimônio Mundial da Humanidade, em reconhecimento ao fato de serem testemunhas excepcionais de três momentos históricos na vida da cidade e de Espanha: a presença muçulmana na Península Ibérica, o período dos reis cristãos e o período da expansão e a colonização da América. O primeiro que surpreende com relação à Catedral de Sevilha é o seu tamanho. Ela é a maior catedral gótica do mundo e a terceira maior catedral do mundo, depois de São Pedro no Vaticano e São Paul em Londres. Em 1172, o califa muçulmano Abu Yaqub Yusuf mandou construir uma grande mesquita em Sevilha. E seu filho mandou levantar um minarete, a torre, no estilo de uma torre já existente em Marrocos. Com a conquista pelos reis católicos e a expulsão dos muçulmanos em Sevilha, que seguiu em 1248, a mesquita foi convertida em catedral. Se passaram 150 anos e durante todo esse período os cristãos usaram a mesquita como se fosse um prédio para o culto católico. E foi no começo do século XV, depois do abandono quase que completo da mesquita, que houve uma proposta para a construção de um templo totalmente católico. E então a antiga mesquita foi completamente derrubada e só se preservou o minarete, ou seja, a torre. As obras começaram em 1434 e finalizaram em 1506. E no ano seguinte, em 1507, foi consagrado o grandioso novo templo católico. Entre 1528 e 1593 foram acrescentadas partes muito importantes à catedral: a sacristia maior, a sala capitular e a capilla real. Ao minarete, ou seja, essa torre que foi preservada, a ele foi acrescentado um corpo onde se instalaram os sinos da catedral. E essa torre foi coroada com um catavento no ano de 1568. E esse catavento foi chamado de Giralda, ou seja, o que gira. E esse nome que foi reservado em princípio ao catavento, depois foi aplicado à torre inteira. E o catavento ficou conhecido como Giraldillo, o pequenino. E as paredes da Giralda ainda conservam motivos muçulmanos e as janelas em estilo árabe. Nos séculos seguintes foram acrescentados muitos elementos à catedral, seguindo em cada momento o estilo da época. E muito especialmente depois do terremoto de 1755, que causou grandes danos. Hoje, parte do dinheiro arrecadado com a venda de ingressos para visitar a catedral é usado, reutilizado para a restauração do templo, uma tarefa que não tem data para terminar. Então, é mais do que provável que quando você visitar a catedral e a Giralda, alguma parte do templo esteja sendo restaurada. A entrada à catedral é feita pela fachada sul, ou seja, pela Porta de San Cristóbal ou Porta del Príncipe. E na entrada
você vai ver uma estátua com a réplica em tamanho real do Giraldillo, que é o catavento que está instalado no topo da Giralda. Não tem como perder, porque... E você vai ficar espantado, porque o Giraldillo, que parece tão pequenininho lá no alto da Giralda, na verdade é gigantesco, é muito, muito grande. E passando essa porta, a bilheteria fica logo em seguida. E a visita pode ser feita por conta própria ou utilizando um audioguia. O audioguia é pago à parte e a escolha é sua. Você já sabe que com o audioguia as visitas são sempre muito mais ricas, mas tudo depende do seu interesse. O primeiro que surpreende quando você entra na Catedral de Santa Maria de la Sede de Sevilla, que é o nome completo da catedral, é o tamanho imenso do templo, é imenso. O templo é gigantesco por fora, é gigantesco por dentro, as colunas são imensas, é uma coisa absolutamente que te deixa impressionado. O templo está dividido em 5 naves e um cruzeiro, com capelas nas laterais. A cabeceira do templo é reta, ao contrário do que acontece na maioria das catedrais góticas, onde termina em um abside. Esse formato circular não foi seguido na Catedral de Sevilla, porque a Catedral de Sevilla foi construída no espaço retangular deixado pela mesquita. Então não foi possível fazer essa curva na cabeceira. A nave central ela é mais alta que as restantes, então olhe para cima para observar essa diferença de altura. A planta do templo forma um retângulo. Nele penetra a luz natural através de muitos vitrais. São inúmeros lugares muito, muito interessantes para serem descobertos dentro do templo. Além dos tetos, você não esqueça nunca de olhar para cima, porque vai descobrir umas maravilhas incríveis. Então vamos falar aqui sobre os imperdíveis, mas são muitos, muitos lugares. O primeiro lugar imperdível é a Capilla Maior, que está localizado onde seria o altar-mor da catedral. Ela está protegida por grades de ferro e você vai ter que observar a riqueza de detalhes através dessa grade. O retábulo é uma obra excepcional e é considerado o maior da cristandade. Sua construção demorou mais de 80 anos e relata momentos da vida de Jesus e da Virgem Maria. Outro lugar imperdível é a magnífica tumba de Colombo, em espanhol Colón. Quando os restos de Colombo chegaram na Espanha em 1899, houve um debate sobre onde colocá-los. Falou-se na Capilla Real de Granada, um lugar muito lindo onde descansam os reis católicos. Falou-se na Mesquita de Córdoba, mas não houve um acordo. Finalmente foi um descendente de Colombo que resolveu que os restos do almirante, do descobridor, navegador, deveriam descansar na Catedral de Sevilha. No monumento, 4 arautos que representam os reinos espanhóis da época, Castilha, Leão, Aragão e Navarra, seguram o caixão de Colombo. Aproveite para contemplar com calma o monumento, a tumba, porque é bem impressionante. E está num espaço da catedral que acho que ainda valoriza mais, porque fica isolado do resto, ainda dá mais emoção à contemplação do lugar. E finalizada a visita ao interior do templo, que pode ser muito demorada dependendo do seu interesse pela história e pela religião, chegou o momento de subir na torre, ou seja, na Giralda. A Giralda, que como já falamos anteriormente, é a torre onde fica o campanário, os sinos da catedral, e que corresponde com o minarete da antiga mesquita de Sevilha. A subida fica ao fundo da catedral, do lado esquerdo, e é feita através de uma pequena porta. Logo mais você vai perceber que o interior da Giralda é muito simples, sem quase nenhuma decoração. A subida é feita em forma de rampa, não são escadinhas, uma rampa bastante larga. E foi feita desse jeito para que o imame da mesquita muçulmana pudesse subir montado num burro até o topo da torre para dirigir a oração. Para quem tiver preparo físico, a subida é tranquila, mas se você não tiver um preparo físico muito bom,
acaba sendo um pouco puxada, então aproveite para ir descansando nos espaços, em vários espaços você vai ver colocaram como se fosse um museu alguns objetos relacionados com a catedral e com a Giralda, então aproveite para descansar. E o ultimíssimo trecho final, antes de chegar na parte superior, são escadas, é um trecho de escadas. Então a subida é acessível até esse último trecho final. Tome cuidado. E chegando no campanário, você vai encontrar um espaço até que bastante amplo. Em geral, você vai encontrar com muitos turistas, mas sempre vai ser possível dar um jeitinho e chegar perto de alguma dessas janelas para poder ver a cidade de Sevilha. Apesar das grades protetoras, a visibilidade é muito boa, você não vai ter nenhum problema para tirar fotografias. Tome cuidado porque você está no campanário, então as horas tocam, os sinos tocam e o barulho pode ser ensurdecedor, então não se assuste. Fique de olho no relógio para não levar um susto. E não precisa dizer que a razão principal de subir a Giralda é poder apreciar as vistas do centro de Sevilha e de toda a parte periférica, porque as vistas são impressionantes. Não existe nenhum prédio obstruindo a visão, assim, o campo de visão. Você vai poder apreciar, em primeiro lugar, a própria aparência externa da Catedral Gótica. E você vai poder ver também o Pátio de los Naranjos, o Pátio das Laranjeiras, logo embaixo, um lugar que vamos visitar um pouco mais tarde. Pela sua proximidade, é muito fácil identificar o Alcázar de Sevilha, com seus palácios e jardins. E também muito próximo da catedral fica o Arquivo de Índias. O centro histórico de Sevilha fica bem aos pés da Giralda. Você pode ter a vista geral, curtir o visual geral, ou a vista dos pequenos detalhes das pessoas curtindo os terraços dessa parte da cidade. Se você olhar um pouco mais longe, vai ver as silhuetas de construções bem conhecidas, como a Plaza de Toros de la Maestranza ou como as Setas de Sevilha. E já bastante mais distante, outros lugares de destaque na cidade, como a Torre Sevilla. E aqui é desnecessário dizer que a descida é muito mais tranquila que a subida. Só precisa tomar cuidado para não ficar enjoado, porque você fica o tempo todo virando à direita, durante muitos minutos. Então, na hora que você chegar de novo no templo, procure uma porta que fica logo à direita, e você vai sair no Pátio de los Naranjos, o Pátio das Laranjeiras, que é um ponto muito interessante do conjunto monumental. O Pátio de los Naranjos, junto com a Giralda, são os únicos sobreviventes da mesquita árabe. Antigamente era o pátio de abluções da mesquita, ou seja, onde os fiéis lavavam as mãos, os pés, o rosto antes da oração. O pátio tem forma retangular e hoje está completamente integrado ao que é o conjunto da catedral. E as laranjeiras que dão nome ao pátio estão por todas as partes nesse interior. As laranjas são uma fruta típica do inverno, então se você visitar Sevilha durante o inverno, elas estarão repletas de frutos. E lembrando que as laranjeiras ornamentais que estão por praticamente toda Sevilha são laranjas azedas, então não são aptas para o consumo, não são o que aqui chamamos de laranja de mesa, própria para o consumo humano. A fachada da catedral que fica virada para o pátio é a Puerta de la Concepción, que foi construída bem tarde, no final do século XIX, num estilo neogótico, que imita o gótico usado no restante da catedral. A visita à catedral e à Giralda finaliza saindo pela Puerta del Perdón. A Puerta del Perdón era a entrada original à mesquita muçulmana. Os grandes portões são de madeira recobertos de bronze. E se você foi para a mesquita de Córdoba,
vão lembrar muito uns portões bem parecidos. O trabalho no bronze é delicado e delicioso de se olhar. São uma obra muçulmana do século XII, são bem antigas. E vamos com os dados práticos. A visita à catedral é paga. Abre de segunda a domingo e o horário vai depender do dia da semana. O ingresso inclui a visita à catedral e a subida na Giralda. E inclui também o ingresso para visitar a Igreja del Salvador, que é uma igreja magnífica em Sevilha, não fica muito longe da catedral. E como mencionamos no começo do vídeo, você pode alugar um audioguia que é pago separadamente. Você pode conferir todas as informações sobre horários e preços no site da catedral. Vamos colocar o link na descrição do vídeo. E não precisa dizer que a Catedral de Sevilha é um dos monumentos mais visitados da cidade. E na temporada alta, a recomendação é que você compre os ingressos com antecedência e horário marcado. Porque as filas costumam ser muito demoradas, então não perca seu tempo em Sevilha se você estiver pensando visitar a catedral. E falando em visitar Sevilha, se você estiver pensando em visitar a catedral e a Giralda e outros monumentos da cidade, você pode organizar a visita do jeito que você quiser, peça ajuda para a gente vai te ajudar, responder suas dúvidas. Mas a gente já fez esse trabalho, fizemos esse trabalho no Sevilha em 2 dias. Sevilha em 2 dias é um guia de nossa autoria e contém 3 roteiros para visitação de Sevilha em 2 dias. São roteiros super detalhados, com indicações sobre como se locomover de um lugar para outro, e todos os lugares imperdíveis de Sevilha estão incluídos nesses roteiros, inclusive é lógico, a catedral e a Giralda. E além disso, os roteiros têm o bônus de que a gente indica lugares para fazer comidinhas ao longo dos roteiros, para se deliciar com as maravilhosas tapas de Sevilha. Então esse é um bônus adicional. O guia faz parte da nossa coleção de 11 guias sobre a Espanha. Vamos colocar também links para os guias na descrição do vídeo. Bom, e aqui chegamos no final do vídeo de hoje, onde tentamos te explicar um pouquinho melhor e te contar como é a visita à Catedral de Sevilha e à Giralda. Espero que você tenha gostado. Se você já visitou e quiser compartilhar a sua experiência ou tiver alguma dúvida, não se esqueça, a caixa de comentários está aberta e vamos ter o maior prazer em receber seu comentário. E se você gostou do vídeo, deixa um like pra gente. Se você quiser acompanhar nossas dicas de viagens pela Espanha, inscreva-se no canal. Se você acionar a campainha, será avisado cada vez que subirmos um novo vídeo. Então, a gente se vê olhando Sevilha do alto da Giralda. Hasta pronto! Hasta la vista!